ao pessoal que estão acompanhando também a nossa sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em 6 de outubro de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfuga Maguinho. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Câmara Municipal de Caconde, edital de audiência pública. Davi Antônio Teixeira Júnior, vereador-presidente da Câmara Municipal de Caconde, no uso das atribuições legais, em atendimento aos termos do inciso 12 do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que a Câmara Municipal de Caconde fará realizar, no dia 9 de outubro de 2025, em seu auditório, situado na Rua Duque de Caxias, 123 Centro, na cidade de Caconde, a partir das 18 horas, audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei 012 de 2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre instituição de zona de urbanização específica e dá outras providências. A audiência também poderá ser acompanhada ao vivo através do Facebook da Câmara Municipal de Caconde. Caconde, 30 de setembro de 2025, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente. Ofício 4 de 2025, do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal. Assunto: resposta ao ofício 055, reserva de contingência, orçamento 2026, emendas impositivas individuais. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais membros dessa egrégia Câmara, vimos por meio deste apresentar nossas sinceras desculpas pela não alocação dos devidos valores correspondentes à reserva de contingência relativa às emendas impositivas individuais no projeto de lei orçamentário para o exercício 2026. Em vista de ser o primeiro ano em que teremos estas emendas, apesar da reunião realizada conforme relatado, não houve o pleno entendimento por parte deste diretor. A ausência apontada no ofício 055, encaminhado por essa respeitável Câmara, já está sendo devidamente analisada por essa administração. Informamos que estamos revendo as peças orçamentárias e que a situação será regularizada ao longo dessa semana, com a devida inclusão do valor conforme estabelece a legislação vigente e encaminhamento de novo projeto orçamentário em substituição ao anterior. Reiteramos nosso respeito e compromisso com a transparência e a harmonia entre os poderes, colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, José Arnaldo de Faria, diretor de Finanças. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, resposta ao requerimento 34. Assunto: solicitação de informações sobre a obra de revitalização da Praça do Mirante, Pedro Ribeiro de Paiva, e sobre o sistema de gestão de obras públicas. Prezado senhor, em atenção ao requerimento 34, que solicita informações acerca da obra da reforma e revitalização da Praça do Mirante, informamos o seguinte: a obra em questão é realizada por meio de convênio de número 055 de 2023 e foi contratada por meio da licitação Concorrência Eletrônica número 1 de 2024. O procedimento resultou na celebração do contrato administrativo número 017 de 2024, firmado em 5 de julho de 2024, com a empresa construtora Mega Giga Limitada, CNPJ número 14.049.644/000189. Atualmente, com base nos acompanhamentos técnicos mais recentes, o percentual físico da execução da obra é de aproximadamente 60%. Contudo, no portal da transparência consta o percentual de 33,18%, correspondente à medição registrada. As medições estão em prestação de contas junto ao órgão concedente.
A aprovação dessa etapa é fundamental para a liberação dos recursos referentes à segunda fase do convênio. A empresa executora foi notificada 2 vezes por atraso no envio das medições, porém, nos últimos meses tem demonstrado avanços significativos na execução, conforme verificação técnica. A atualização do Portal da Transparência. Os atrasos na atualização das informações do Portal da Transparência decorreram de fatores estruturais e técnicos, conforme detalhado abaixo. A. Reestruturação interna do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, iniciada com a exoneração do diretor e, posteriormente, o desligamento da chefe de setor. Tais mudanças ocorreram em virtude de adequações no quadro funcional da municipalidade, em atendimento a recomendações do Ministério Público do Estado de São Paulo, resultando em déficit de pessoal técnico capacitado. A empresa Pranad, responsável pela plataforma Gestop, que integra dados ao Portal da Transparência, está promovendo ajustes no sistema a pedido desta diretoria, com o objetivo de melhorar a usabilidade da ferramenta, reduzir trabalhos e capacitar os servidores técnicos que atuam no lançamento de dados. Importante destacar que a empresa Pranad está em conformidade com o Programa Nacional de Transparência Pública, o que reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua na prestação de informações ao cidadão. Indicadores de transparência pública. O município tem adotado medidas progressivas para o fortalecimento da transparência ativa e passiva. Segundo dados mais recentes do Radar da Transparência Pública, o Poder Executivo possui um índice de 62,82% no indicador de transparência, demonstrando avanço nos mecanismos de controle e divulgação de informações. Entretanto, o índice geral do município encontra-se em 48,44%, puxado para baixo pelo desempenho do Poder Legislativo, que apresenta um índice de 34,05%. Tais dados reforçam a necessidade de esforços integrados entre os poderes para garantir maior transparência à sociedade. Melhorias no sistema de gestão de obras públicas. Estão em andamento ações para aprimorar o sistema de gestão de obras públicas, com foco na possibilidade de lançamento direto dos dados orçamentários. Essa medida visa garantir maior agilidade, precisão e conformidade com a legislação vigente, além de atender às necessidades da administração municipal. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, o controle social e o cumprimento dos princípios da administração pública, mantendo abertos os canais para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Luciano Augusto Feliciano, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. CACONDE, 3 de outubro de 2025, do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aos nobres vereadores Elizabeth Biondi, Richard Silva Ferfoglia Maguim. Resposta ao requerimento 036 de 2025, solicitando informações acerca da instalação do consultório veterinário em Container, programa Meu Pet. Cumprimentando-o cordialmente, informamos que, conforme registros em 25 de abril de 22, foi assinado o termo de convênio com o objetivo de viabilizar a instalação do consultório veterinário em Container, denominado Pet Container, no município de CACONDE. Em maio de 2025, quando consultado sobre a disponibilidade orçamentária e estrutura necessária para a implantação, esta Prefeitura encaminhou o ofício comunicando que, naquele momento, não seria possível dar continuidade ao processo em razão de indisponibilidade de servidores para a composição da equipe mínima necessária, ausência de dotação orçamentária específica para custeio e manutenção da estrutura. Cabe destacar que o município de CACONDE sempre reconheceu a relevância e o impacto positivo do programa Meu Pet para o bem-estar animal e a saúde pública local. A negativa apresentada anteriormente decorreu exclusivamente de restrições operacionais, e não por falta de interesse ou comprometimento do Departamento de Meio Ambiente. Em contato recente com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, foram repassados os seguintes esclarecimentos. O consultório veterinário em Container tem caráter ambulatorial, não sendo apto para a realização de cirurgias como castrações. Cabe ao município disponibilizar equipe profissional, insumos e manutenção do serviço.
Ao Estado compete apenas o fornecimento dos equipamentos básicos de funcionamento. Os equipamentos de diagnóstico laboratorial previstos no convênio anterior não constam na atual configuração. Considerando que o município já possui contrato vigente com clínicas veterinárias para castrações e que o consultório em container não comporta tais procedimentos, informamos que estamos avaliando alternativas complementares, como ampliação do número de castrações mensais já contratadas, adesão ao programa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a exemplo do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, para o qual já realizamos inscrição, ressaltando que a contemplação depende de análise e cumprimento de obrigações específicas. Possíveis parcerias com associações de proteção animal que vierem a existir em Caconde. Abertura de edital específico para a contratação de clínicas locais para atendimento de urgências, como atropelamentos e cirurgias emergenciais em cães sem tutores, errantes ou de famílias vulneráveis. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, José Roberto dos Santos, diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ofício 228 de 2025, em resposta ao requerimento 35 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior. Em atenção ao requerimento 035, vimos por meio deste informar que essa administração realizou todos os procedimentos necessários para que este serviço seja disponibilizado. Conforme o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, DIPOL, para o início de funcionamento do posto de identificação neste município de Caconde, é necessário, por parte da operadora Vivo, a execução de um serviço do plano de trabalho consistente na instalação de link Intragov. Continuamos em contato com a operadora Vivo, solicitando a devida instalação do link, procedimento essencial para a devida prestação do serviço à população cacondense. Atenciosamente, Marco Aurélio Limonge de Almeida, diretor de administração. Esse requerimento solicita informações a respeito da emissão de RG no município de Caconde. Ofício do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em resposta a requerimento 37, de autoria dos vereadores Elizabeth Biondi, Richard Silva Ferfoglia Maguim. O município não aderiu aos programas Propatinhas nem aos Simpatinhas, mas manifestou interesse em participar do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, realizando a inscrição em 18 de setembro de 2025. Ressalta-se que a inscrição não garante a contemplação do município, pois há um processo de avaliação e diversas obrigações que devem ser assumidas para a participação efetiva no programa. O Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos tem como objetivos principais a castração gratuita de cães e gatos, a identificação dos animais por microchipagem, o apoio a entidades de proteção animal, a aquisição de equipamentos e veículos para atendimento e a promoção da guarda responsável, contribuindo para a redução do abandono e prevenção de zoonoses. Nos últimos 12 meses foram registrados no município, em média, 28 ocorrências envolvendo mordidas, atropelamentos e suspeitas de doenças, como a raiva em animais em geral. O município realiza castração gratuita de caninos e felinos errantes, bem como de animais pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade. Para a execução das castrações, mantém contratos administrativos com clínicas veterinárias licitadas, todos atualmente vigentes. No ano de 2024, foram realizadas 313 castrações. Os gastos referentes às castrações no período de 2023 a 2025 encontram-se detalhados em anexo. Gastos em castrações 2023 e 2025. 2023, Clínica Maria Carolina, 21.596,35. Clínica Rossi, 34.005,99. Clínica Gabriel Teixeira, 34.923,52. Total anual, 90.523,86. Média de 7.543,82 por mês.
Em 2024, Clínica Maria Carolina, 21.296, Clínica Rossi, 14.193, Clínica Gabriel Teixeira, 67.802,85, total anual 103.291, média mensal de 8.607,65. 2025, até a presente data, Clínica Maria Carolina, 13.841, Clínica Rossi, 11.703, Clínica Gabriel Teixeira, 50.593,45. Média anual, 76.137, média mensal, 8.459,71. Ressalta-se que a microchipagem de animais ainda não é implementada de forma sistemática na rede municipal. Atualmente, o município ainda não possui um plano de manejo ético populacional animal formalmente instituído, conforme os moldes sugeridos pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Apesar dessas limitações, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a causa animal, adotando medidas voltadas ao bem-estar e controle populacional, com destaque para a realização de castrações gratuitas para animais errantes e pertencentes a famílias de baixa renda. José Roberto dos Santos, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Requerimento das Comissões de Justiça e de Finanças com relação ao projeto de lei número 4 de 2025 do Legislativo. Assunto: encaminhamento de ofício ao Departamento de Educação para análise e alinhamento técnico. As Comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento da Câmara de Caconde, no uso das atribuições regimentais, vêm respeitosamente requerer que seja encaminhado ofício ao Departamento Municipal de Educação, com cópia integral do projeto de lei do Legislativo 4 de 2025, que dispõe sobre o custeio do transporte de estudantes no município de Caconde. Assegura o acesso à educação com critério de equidade socioeconômica e revoga a Lei 2554, de 2013. O presente requerimento tem por objetivo promover o alinhamento técnico e administrativo entre o Legislativo e o órgão municipal competente, de forma a garantir a adequada implementação da proposta legislativa e dirimir eventuais dúvidas operacionais antes de sua apreciação em plenário. A decisão foi tomada em reunião conjunta das comissões, realizada em 30 de setembro, ocasião em que foi indicado o encaminhamento prévio do projeto ao Departamento de Educação, para que possa manifestar-se e sugerir eventuais ajustes ou complementações necessárias. Diante do exposto, requer-se que a Presidência da Câmara determine o envio do referido ofício, anexando cópia integral do projeto de lei e convidando o Departamento para participar de eventual reunião técnica, caso seja necessário. Sala de Sessões, 6 de outubro de 2025, Comissão de Justiça. Daniel Feliciano, presidente. Richard Silva Ferfoga Maguinho, vice-presidente. Adilson Severino de Souza, membro. Comissão de Finanças, Adilson Severino de Souza, presidente. Danilo Lima Cipollini, vice. Daniel Feliciano, membro. Através do ofício 1 de 2025, as Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento solicita esclarecimentos do senhor prefeito a respeito do projeto de lei número 31 de 2025, que dispõe sobre a utilização do Parque Prainha, estabelece regras de gratuidade, cobrança de entrada em eventos especiais, regulamenta situações de permissão de uso ou concessão do espaço a terceiros, revogando a Lei 2932 de 2023. Indicação 250 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da estrada do bairro Barro Preto, localizado na zona rural, a aproximadamente 6 quilômetros da cidade. Indicação 251 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, por meio do setor competente, que seja realizada manutenção geral da rua Higino Alves de Souza, no bairro Jardim Bela Estância. Indicação 252 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de conceder adicional de periculosidade aos servidores que compõem a equipe da Defesa Civil no nosso município. Indicação 253 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi,
indicando ao chefe do Executivo a possibilidade de a Prefeitura firmar convênio com as clínicas veterinárias do município para a prestação de atendimentos veterinários de emergência nos moldes do convênio já existente para a realização de castrações de animais. Indicação 254 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que providencie a poda de uma moita de bambu nas proximidades da igreja do bairro dos Rocedos. Recebemos com parecer favorável, em conjunto, o projeto de lei número 30 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 366.300 do orçamento municipal e da outras providências. Recebemos com parecer favorável da Comissão Especial o projeto de lei 006 de 2025 do Legislativo, de autoria do vereador Edson do Nascimento e demais, que dispõe sobre denominação da Estrada Municipal Sussu-Poli. Terminado o expediente. Não havendo oradores. Conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Justiça e Redação, vamos marcar a reunião amanhã às 15 horas. Senhor presidente, eu peço a palavra. A Comissão de Finanças fará reunião amanhã às 15 horas, em conjunto com a Comissão de Justiça. Ficam designadas aí as duas comissões, Justiça e Finanças, após a sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Uso da BET. Resolver o problema. Perfeito. João, da Beth está aí, né? Da Beth está aí, né? Aquela moção da Beth. Não vai falar agora, né? Não, mas é para falar aqui, ele fala só na explicação pessoal? Não, vai ser na explicação pessoal. Hoje eu vou falar com você, porque nós já aprovamos. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 030 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 366.300 do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar dotações até o final do exercício.
O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de excesso de arrecadação, onde será usado para a aquisição de uma retroescavadeira para atender às demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Caconde. É oportuno esclarecer que esta ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Em discussão, a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Esse projeto ele é importante, e agradeço ao colega Danilo por reafirmar. A gente vai votando no orçamento uma emenda parlamentar que a gente conquistou com o deputado federal Jonas Donizete. Estive em Brasília em maio. Ele fez o compromisso do pedido nosso, né? A gente foi realmente para solicitar um maquinário para ajudar a prefeitura, né, na prestação de serviço na zona rural, que a gente sabe da alta demanda e também da pouca capacidade da prefeitura nesse tema. Então, toda ajuda é importante. E em maio ele tinha confirmado, em junho ele já tinha encaminhado o ofício confirmando a alocação do recurso para a gente, para maquinário. E, se eu não me engano, na semana retrasada eu tinha feito um vídeo dizendo que o dinheiro estava na conta da prefeitura, né? 366.300. Então, para comprar a retroescavadeira. E agora a lei chega para cá para a gente abrir um espaço no orçamento para acertar esse dinheiro e logo na sequência abrir a licitação para a compra desse maquinário. Então, em plenário e também agradecendo aos colegas, mas principalmente ao deputado que nos tem ajudado com essa emenda em específico, que vai ajudar a zona rural, mas com tantas outras que a gente tem conquistado junto a ele. Mas essa é muito importante, a gente foi passo a passo explicando para a população como é o trâmite entre o recurso que sai lá de Brasília para chegar aqui no município até a compra do maquinário, que leva um tempo. E o legal dessa é que a gente acompanhou e realmente foi dando certo tudo. Geralmente pode ser que aconteça alguma coisa no caminho, nesse caso não aconteceu nada, o dinheiro veio, a lei está na casa, aprovado, a prefeitura tem liberdade já para abrir licitação e comprar o maquinário. Grande vitória. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 6 de 2025 do Legislativo, de autoria do vereador Edson do Nascimento e todos os demais, que dispõe sobre denominação de estrada municipal Sussu-Poli. A estrada municipal que dá acesso ao Aquática Parque Náutica, antigo Iate Montanha Clube Capitão Cristóvão, passando pela estância turística Talismã, tendo seu início na rodovia Lourival Lindóia de Faria, passa a denominar-se estrada municipal Sussu-Poli. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos que estão aqui. A casa praticamente cheia. Sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz de receber todos vocês aqui. Boa noite a quem está em casa acompanhando pelo Facebook, né, oficial da Câmara. Boa noite aos meus colegas aqui, ao presidente. É uma noite especial e eu queria falar aqui de um jovem importante para a nossa cidade. E antes de falar, parabéns. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui, né? Sua família também, o pessoal que veio acompanhar.
A gente fez uma moção para você, mais que merecida. É a primeira moção que eu falo aqui, para mim, que estou começando como vereadora, fico muito honrada de falar sobre você, né, um esportista, que é um exemplo para todos nós cacondenses, principalmente para os jovens, né? O esporte realmente muda o destino das pessoas, né, dos jovens, principalmente. Então, parabéns. Muito orgulhosa pela sua conquista. Tá? Então, vou ler aqui a moção de número 20 de 2025. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que o jovem cacondense Marcos Daniel Badolato Sequalini tem se destacado como atleta e professor de calistenia, modalidade esportiva que promove saúde física e mental, aumentando a força, resistência, coordenação, flexibilidade, bem-estar, além de contribuir para o fortalecimento de ossos e a redução do estresse e da ansiedade, considerando também que Marcos exerce importante papel social ao difundir a prática da calistenia de forma acessível e adaptável a todas as idades e níveis de condicionamento físico, incentivando uma vida mais ativa e saudável. Considerando também que hoje Caconde pode celebrar o feito de ter um Marcos, o campeão brasileiro de calistenia, além de outros títulos conquistados, sempre figurando entre os primeiros colocados em competições. Requeremos, ouvido o soberano plenário, moção de congratulações ao jovem Marcos Daniel Badolato Sequalini, campeão brasileiro de calistenia, pelos relevantes serviços prestados à nossa municipalidade. Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2025. Vereadores: Elizabeth Biondi, Adilson Severino de Souza, Daniel Feliciano, Davi Antônio Teixeira Júnior, nosso presidente, Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, Francisco de Assis Xavier Monteiro, Paulo Sérgio Cotrim Guedes e Richard Silva Ferfoglia Maguin. Parabéns, Marcos. Obrigada. Sua palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres colegas, a todo o público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Bom, gostaria de iniciar minha fala aqui, parabenizando ao Marcos, né, pelo título dele de campeão brasileiro, que eu que venho acompanhando o esporte aí desde quando ele iniciou, a gente vem conversando bastante, e que ele possa servir aí de motivação e exemplo para os demais atletas aqui em Caconde, né, que sempre muito dedicado, sempre com empenho, né, tem êxito aí, consagrando aí o campeão brasileiro. Então, parabéns, Marcos, parabéns mesmo. Gostaria de lembrar aqui também, né, a gente havia falado, o deputado federal Baleia Rossi nos liberou uma emenda de R$400 mil, né, que foi para a infraestrutura urbana, e que o prefeito possa utilizar aí nos bairros, né. Foi em conjunto eu, o Davizinho, o nobre colega Edinho e o Paulo, né, que ele possa usar essa emenda de infraestrutura urbana nos bairros para as melhorias, né, que tem bastante coisa para fazer, mas R$400 mil é um valor bem considerado, né, que dá, de fato, para ajudar bastante os bairros. E também, nessa última semana, a gente recebeu uma ótima notícia, a gente está até com um ofício impresso aqui também, uma máquina, uma motoniveladora, né, que é para ajudar também na manutenção das estradas rurais, né. É uma máquina bem expressiva, assim, que vai agilizar o processo de manutenção das estradas, né, que, principalmente nesse período de chuvas agora, tem sido um problema muito grande, né, junto com a do colega a Reta Escavadeira e essa Patrol, acho que vai agilizar bastante, que o Poder Executivo possa agilizar esse processo, né, de compra, de aquisição, né, para que chegue o quanto antes aqui no município, né. Não poderia deixar de falar também e agradecer ao Marquinhos do Zito, né, que está aqui presente hoje, né, pelos relevantes serviços prestados ao município, né, principalmente nesse período agora da qual estivemos de queimada, né, que ele teve junto lá na Defesa Civil, a Brigada de Incêndio, né, que praticamente em todos os focos de incêndio esteve presente à frente aí, sábado, domingo, feriados, né,
Muitas vezes, aí meia-noite, 1h da manhã, foi acionado e nunca, assim, deixou de atender o produtor, o pessoal que está em chácara, né? Sempre muito empenhado em estar ajudando todo mundo. Então, meus parabéns, Marcos, e o meu muito obrigado aí pelo empenho, em nome de todos os munícipes. Obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente. Só isso. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Inicialmente, gostaria de me reportar ao Marcos Daniel Badulato Sequalini, porque é realmente um cacondense notável. Você não apenas honra a sua geração, mas você enobrece o nosso povo. É gente que orgulha a nossa gente. Parabéns pela excepcional conquista que coloca Caconde no topo exatamente da representatividade de uma cidade que tem um valoroso atleta como você. Parabéns mais uma vez. Aproveito o ensejo para salientar que a gratidão é um luzeiro que se acende na alma de quem a manifesta e daquele que a recebe. Razão pela qual, na última sessão, exaltei o deputado Gilmaci Santos pela luta na Assembleia Legislativa do Estado para que o nosso município pudesse contar com um trator 0 quilômetro de mais de R$300 mil. Estivemos em São Paulo com o nobre vereador Totti, o nobre vereador Daniel e o assessor parlamentar Paulo Aurelietti. Aprendemos agora, né, a pronunciar corretamente o nome do assessor parlamentar, o deputado Gilmaci, porquanto realmente há nomes e que nos confundem com relação à pronúncia. Mas fomos informados pelo próprio assessor como chamá-lo, né? Então, nós estamos fazendo aqui a correção. E, na oportunidade, em abril, 29 de abril, um kit esportivo foi destinado ao município para o Departamento de Esportes da nossa prefeitura. E no dia 3 de setembro, estivemos na APAI, em razão do atendimento a um pedido que fizemos em 17 de setembro, também de um kit esportivo para a nossa APAI. Foi uma oportunidade ímpar, porquanto nós pudemos conhecer as dependências da nobre entidade. É realmente uma estrutura excepcional, com profissionais realmente maravilhosos, que prestam inestimáveis serviços ao nosso município. Estivemos lá eu, o nobre vereador Totti, e o assessor parlamentar do deputado Gilmaci Santos. Então, mais uma vez, agradecemos o deputado, porque é realmente importante essa atuação para que o nosso município esteja sempre bem representado e atendido nas reivindicações que temos feito. Por hoje é só, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite ao pessoal do Daniel aqui que vem, que nós, o cacondense, tem orgulho de ter uma pessoa do nível dele representando o Caconde lá fora. Eu quero aqui hoje agradecer esse dia, 6 de outubro, que hoje comemorando um ano que fomos eleitos, a nossa casa aqui, 6 de outubro, meus 323 votos. Agradecer também os deputados que estão ajudando a nossa cidade. Se eu esquecer alguém, vocês podem falar. O deputado Baleia Rossi, o deputado Rafa Zimbaldi, o deputado Caruso, deputado Arlindo Schnaglia, deputada Edna Macedo,
deputado Gimaci Santos, deputado Rogério Nogueira, deputado Luiz Fernando, deputado Barro Munhoz, deputado Jonas Donizete e deputado Ricardo França. CACONDE agradece, e nós também agradecemos. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra novamente. Palavra concedida. A gente está falando, né, dos deputados que estão ajudando a cidade. A gente fica muito grato, né, fica muito feliz que realmente a gente precisa de ajuda e a gente está tendo essa não sorte, né, essa conquista aí desses deputados ajudarem a nossa cidade. É fundamental. E eu queria aproveitar e falar do deputado estadual Barros Munhoz, que também fez muito e está fazendo, vai fazer mais ainda por nossa cidade, e eu preciso aproveitar o espaço e falar para vocês o nome dele também, né? Barros Munhoz é um senhor deputado, eu tenho uma gratidão imensa, estou muito feliz com uma conquista, mas eu vou tentar resumir. O deputado Barros Munhoz vem sendo um grande parceiro de CACONDE desde 2011. Ele teve participação importante na construção das creches, do Centro Odontológico das Casas de CACONDE e Barrânia, dos muros de arrimo do Redentor e no asfalto do bairro São José 3. Mais recentemente, o deputado Barros Munhoz, ele liberou uma máquina patrol, mobiliários para a Guarda Mirim, construção e cobertura, né? Ele liberou a emenda para a construção da PAI, e agora, recentemente, acabou de ficar pronta a cobertura da quadra. A gente que frequenta, né, a entidade sabe quanto é importante, né, eles querem praticar esporte, querem brincar, fazer atividade física, e com esse calorão sol, sem a cobertura, estava realmente, né, bem complicado. E agora já está pronto lá a cobertura, até estou para fazer um vídeo lá para vocês verem, a cobertura da PAI ficou top. Então, além da construção, o deputado Barros Munhoz também providenciou a emenda para fazer essa cobertura da quadra da PAI. Também ele que doou a emenda para energia fotovoltaica para a PAI. Então, ajudou bastante essa entidade. Também equipamentos para a lavanderia da Casa de Acolhimento, foi emenda do deputado Barros Munhoz. Recursos para investimento e custeio na Santa Casa. Ele libera e vai liberar mais, se Deus quiser, vai ter mais ajuda aí. E agora, eu estou muito feliz, compartilho isso, ainda bem que a casa está praticamente cheia, que o deputado Barros Munhoz, para nossa felicidade, e o Marcos, né, trabalhou com a gente aí na Defesa Civil, parece que ele vai nos deixar, infelizmente, mas o Marcos sabe o que é enfrentar, né, uma queimada. Até fiz uma indicação importante aqui, pedindo um adicional de periculosidade para a equipe que batalha nessas queimadas. Eu já participei ativamente disso, sei o quanto é difícil, né, enfrentar a fumaça, os perigos da queimada, estão arriscando, não só colocando a saúde em risco, mas a própria vida. Então, eles merecem todo o reconhecimento. E aproveitando que a gente está falando, né, que eu fiz a indicação, Barros Munhoz, para nossa felicidade, acabou de liberar 500 mil para a prefeitura comprar um caminhão-pipa, mais um caminhão-pipa para a cidade. A minha alegria, eu que até trabalhei em cima do caminhão-pipa, né, com jato d'água, postei até uma foto disso hoje. Estou muito feliz, muito orgulhosa, muito grata ao deputado Barros Munhoz por essa emenda, né, de 500 mil para a gente comprar esse caminhão-pipa. E esse caminhão, né, vai ser muito importante para o dia a dia, e principalmente, porque todo mundo sabe que o caminhão-pipa ele abastece as residências quando falta água, né, ele que vai levar a água potável, e ativamente também no combate às queimadas. Ou seja, então, brevemente, a prefeitura já vai estar tomando as providências para comprar esse caminhão com esse valor que já vai estar liberado aí de 500 mil. Então, meus agradecimentos, em nome de todos os cacondenses, ao deputado estadual Barros Munhoz. É isso. Obrigada, gente. Quando que vai sair o caninho que está bom? Eu também quero. Eu também quero. Os cachorros na rua, semana que vem, vai catar pelo cachorro na rua. Então. Por isso, não sei se você acompanhou, ele deu hoje 2 requerimentos que eu e o Richard fez. Então, mas isso é o executivo, o legislativo. Eu estou aqui para isso. Os idosos que andam na rua com ele, já pensou se um cachorro do idoso não tem como se tratar, quem ganha salário mínimo, não dá para nada? Aluguel, água, luz, remédio, entendeu? Eu acho assim que tem que ter mais. Falo, mas acho que tem que pôr em prática e em ação. Não, mas eu não posso fazer em prática. Eu não sou executivo. Após a sessão, a gente conversa. Não, já está falado. Já falei, acho que tem
Olha, vamos dar sequência na sessão. Após a sessão, a gente converse com mais calma. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria ressaltar as palavras do nobre colega vereador Frank de Assis, em questão do deputado João Maci Santos. Ele já falou das demandas que ele já conquistou, mas eu queria agradecer em especial à presidente da APAE, a senhora Ana Margarida, que nos recepcionou carinhosamente na sexta-feira passada. Falando em deputados, Caconde, ele vem realmente tendo representação, tanto estadual como federal. Isso já vem, como diz a nobre colega Elizabeth Biondi, de outros mandatos. Os parlamentares são os mesmos, alguns já passou, né? Mas realmente tem uns que permanecem e nunca esquece de Caconde. É triste ver, quando chega uma eleição, igual o ano que vem vai ter eleição, aqueles que chamamos de paraquedista ou de Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos e leva alguns votos de Caconde, às vezes até muitos, e esquece de uma cidade igual Caconde. Então, eu queria ressaltar alguns nomes também, o nome do colega Daniel, que ficou para trás, acontece. Então, eu queria agradecer aqui também, em nome da deputada federal Renata Abreu, que empenhou junto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a secretária do Meio Ambiente, e foi assinado já o convênio da troca de equipamentos da ETA 2, de um valor de 2,5 milhões. Então, já é um projeto que já está bem encaminhado, o prefeito já assinou, já mandou documentação da parte técnica, está aguardando a liberação dos recursos e a licitação para a aquisição dos equipamentos e instalação e, posteriormente, o funcionamento. Agradecer também ao deputado estadual, Ricardo França, que nos destinou 600 mil para a saúde. Como é para custeio, houve uma conversa com o diretor de saúde e com o prefeito José Afonso, que quando o município economiza 600 mil dos recursos próprios, essa emenda de 600 mil poderia ser usada para a aquisição de uma caixa d'água no bairro dos Cristais, na proximidade ali da APAE. Agradecer também a deputada estadual Carla Morando, que mandou uma emenda parlamentar de 200 mil para custeio também na saúde. E não pode esquecer do deputado estadual Tiago Aurich, que em 23 já nos contemplou com 100 mil para a saúde, custeio também, que na semana retrasada ele esteve em Caconde, visitou nossa Santa Casa, o hospital nosso, e comprometeu, em outubro, novembro, agora está destinando uma verba de 110 mil para a aquisição de um aparelho, reprodução do raio-x. Tem um aparelho que tira o raio-x e tem aquele da impressão. O que está lá é antigo, já está obsoleto, a resolução já não é tão boa, então, acredito que isso será de grande valia para a nossa população, tão carente na parte de saúde. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite aos
meus amigos vereadores, boa noite, público, boa noite, pessoal que está vendo no Facebook. É que nem a Beth falou, a gente tem que mais é que agradecer esses deputados que têm nos ajudado, né? Ajudado bastante, o Baleia Rossi, Jorge Caruso, né? Tem nos ajudado bastante a população de Caconde e faz tempo que eles vêm ajudando. Fico muito feliz também pelo Maguinho também ter conseguido essa máquina, né? E a gente aqui é uma luta, todo mundo lutando, os vereadores, né? Empenhado também todos nas estradas, que a gente tem sofrido bastante por falta de máquina, e agora já vai melhorando. Baleia Rossi também, junto ao Jorge Caruso também, dando mais uma máquina para a gente, os 550 mil para isso, e só tenho a agradecer muito. E fico muito feliz por essas conquistas. Fiquei feliz também, foi na entrega da viatura, acho que foi no dia 24 de setembro, fomos acompanhar o comandante Serra na entrega dessa viatura, eu, Edinho, presidente Davi e o Daniel. Então, fiquei muito contente por isso também. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a todos, né, que eles estão fazendo para a gente aí, todos os deputados. E parabenizar o Marcos, né, Daniel aí, Sequalini, né, dar os parabéns para ele também, e o Marquinhos do Zito também, que está, né, nos deixando, mas sempre foi pronto quando precisei, e ele é muito empenhado no todo o serviço que vai fazer, né? Então, que Deus abençoe ele, na onde que ele, né, para onde ele for trabalhar, sei lá, que Deus abençoe e que ele continue sempre assim, prestativo. E agradecer a todos presentes aqui e uma boa noite. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Antes de parabenizar o Marcos, queria dar alguns recados. A gente, na semana passada, terça-feira, a gente se reuniu quanto Comissão de Justiça, o pessoal da Finanças, e também teve a presença do presidente e da colega Beth, e a gente conseguiu debater e encaminhar, se não me engano, quase 10 projetos, né? Contando os nossos, que estão em andamento, e algumas coisas do prefeito também. Eu queria falar deles porque está envolvido nele muita coisa. Uma é a questão do trabalho nosso, que a gente tem sempre comentado, de uma melhoria mesmo de tramitação aqui dos projetos. Então, eu sempre peço para os colegas darem atenção para esses 2 projetos, para a gente conseguir aprovar isso o quanto antes, para a gente ter um novo método de trabalho do sistema legislativo, e que vai ser muito importante para a gente. E também a gente encaminhou 2 ofícios através dessa reunião para a gente destravar algumas dúvidas nossas com relação a grandes projetos que o prefeito está querendo implementar na cidade. E a gente fala disso porque hoje, inclusive, a gente teve reunião enquanto comissão no gabinete para tratar de muitas questões, inclusive as do projeto. E, portanto, amanhã, inclusive, a gente vai ter uma outra reunião da comissão, na parte da tarde, às 15h, justamente já para encaminhar essas questões que a gente tratou semana passada, essas de hoje, e principalmente para fazer um acompanhamento geral das questões do plano de carreira, plano de reestruturação administrativa, e também do plano diretor que está na casa, que são, como a gente vem repetindo já há um tempo, são grandes projetos de complexidade muito alta, e a gente tem dado o tempo necessário para conseguir nos organizar e trabalhar. A atualização é que, na semana passada, a gente teve mais uma rodada de conversa com o magistério, os representantes, né, professoras e professores. A gente aguarda o encaminhamento, o posicionamento deles. Foi muito importante, a gente foi era quinta-feira, né? Quinta, né? Foi bem bacana. Ali já houve um encaminhamento final, quase. Só falta o documento. Então, a gente esgotou uma parcela do que a gente precisava fazer. Em conversa com o colega Edinho, semana que vem a gente também tem uma rodada importante de reunião com os profissionais que fizeram o plano, todos esses projetos de lei, o
que vai ser mais importante ainda para a gente buscar sanar algumas dúvidas e encaminhar algumas outras questões. Então, mais esse desafio. E tem algumas outras reuniões que a gente precisa fazer para definir de novo esse que eu tenho chamado de calendário de discussão para encaminhar essas questões. Uma é fundamental porque a questão de segurança é importante, mas fundamental porque isso está caminhando já para o final do ano, né? A gente está no mês 10, a gente tem mais 2 meses e isso precisa ser encaminhado de alguma maneira. Concomitante a isso, a gente tem um plano diretor que é um outro desafio tremendo, e a gente tem uma responsabilidade, uma organização para que isso seja feito adequadamente, para que não nos coloque em nenhuma posição de risco. Então, só atualizar esses pontos, porque são pontos que têm sido acompanhados pelos órgãos externos, como o MP e também a Prefeitura, e principalmente as pessoas que estão sendo afetadas, servidores e população no modo geral, né? Tanto investidores que querem investir e as pessoas que trabalham, que querem ter segurança do seu futuro. Então, rapidamente uma atualização, porque a gente tem feito essas rodadas de conversa. Eu sei que tem muita dúvida por parte de todo mundo, e as dúvidas que as pessoas tiverem, a gente está à disposição sempre. Mas a gente tem feito bastante, inclusive tem mais uma reunião amanhã para a gente encaminhar isso. Era isso. O segundo ponto, eu queria parabenizar o Marcos, e queria parabenizar para fazer um contexto, inclusive. O parabéns ele tem que ser dado, e evidentemente você merece a conquista, merece todo o apoio da família, que está todo mundo aqui, eu acho isso incrível, a molecada, criançada, tio, tia, amigo, vizinho. O esporte, venho do esporte, né? Se estou aqui hoje falando pelos cotovelos, é justamente porque eu tive essa possibilidade de me socializar com a competição e saber quão difícil é ganhar, quão difícil é saber perder para depois ganhar. Então, é maravilhoso subir essa montanha e conquistar alguma coisa, ainda mais numa proporção da relevância da qual você participou. A responsabilidade nossa, ela precisa ser colocada em xeque, porque a gente sabe que no município, apesar de toda a vontade que existe na molecada, na moçada, nos jovens, nos adultos também, a gente sabe a limitação que é o investimento nessa área, não só a falta do investimento em si, mas a forma de fazer, né? O teu esporte é um esporte, vamos dizer, pouco conhecido aqui na cidade, portanto, você se torna, por si só, uma referência. Eu já participei de algumas apresentações, tanto nas escolas, que você levou a apresentação, e hoje você vê como isso é importante, porque ver você de ponta cabeça ali, desafiando as leis todas da gravidade, é incrível, é impossível fazer aquilo, isso mostra que é possível, e torna curioso para a molecada querer participar. E aí a pergunta, participar onde? Né? Como? Quem irá ser o professor? Qual é o projeto que a Prefeitura introduz à molecada? Né? A gente sabe que as dificuldades orçamentárias, a gente sabe de tudo, a gente sabe que existem algumas coisas no município, mas ainda é de forma muito pequena, de uma maneira até fechada, e a gente precisa de algumas coisas. Eu venho falando, e só falar, eu concordo muito com a colega que disse sobre isso, que aqui existe muita fala, mas aqui é para falar mesmo, mas é preciso que aconteça na prática as coisas. E essa parte do esporte ela é uma questão que, de fato, precisa ser estruturada. A gente tem tentado fazer algumas provocações, eu me comprometi, inclusive, me reuni com o diretor, tenho tentado algumas aberturas no Ministério do Esporte, justamente para nos auxiliar na estruturação municipal do sistema de esporte, porque foi lançado recentemente uma lei nacional que organiza isso de maneira ampla na federação, no Estado, e principalmente para chegar isso no município, que é um desafio os municípios se organizarem de maneira adequada quando se trata do esporte. E recentemente foi
sancionada essa lei. Semana passada teve um grande evento em São Paulo, justamente para um congresso gigante, justamente para falar sobre essa implementação do Sistema Nacional do Esporte, que vai ramificar para o interior, deve ramificar. Estou tentando fazer algumas pontes no governo federal para justamente puxar essas questões técnicas para a gente conseguir levantar isso no município. Eu digo isso porque eu acredito só na organização das coisas para as coisas funcionarem. Não basta apenas uma boa vontade de prefeito ou de vereador, porque senão fica algo pontual de uma estação, e depois chega na próxima, já isso não existe. E a gente já cansou de ver isso. A nossa adolescência já passamos por isso. Então, o compromisso ele precisa permanecer. Em algum momento desse ano, a gente vai conseguir um espaço para encaixar esse tema e a gente conseguir sair, porque ele precisa acontecer de maneira organizada, desde o Conselho de Esporte, desde o Plano de Esporte, para que vocês participem dessa organização e sejam protagonistas disso, dessa construção. Estou dizendo isso tudo porque é uma questão burocrática, mas faz todo sentido na hora da onde você vai buscar a sua ajuda. Como é que é o transporte, se existe patrocínio, se existe espaço, como é que eu vou usar o espaço público para poder treinar, quando é que eu posso trazer um campeonato, enfim, toda essa dinâmica só é possível se existe mesmo as portas abertas e organizadas para que escutem essas demandas todas. E como a gente está num momento que existe uma diversidade de esportes, como o seu, como a bicicleta agora se tornou, a corrida se tornou, não dá mais só para depender de uma centralização da prefeitura, através do diretor, para pensar em todas as possibilidades. Não vai acontecer. Então, estou dizendo isso tudo para dizer que tem um vácuo de situação mesmo, como existe um vácuo de situação na questão dos animais. Então, tem várias situações no município que existe vácuos de poder público e de organização. Só que existem 1000 demandas que a gente está conseguindo tentar balancear. Foi tema isso de conversa hoje com o colega Totti, mas eu reafirmo com você e com a colega que falta de vontade não é só que a gente está sobreposto com algumas outras situações, inclusive com as colegas dos servidores públicos, a gente está com uma pauta super prioritária e com prazo para a gente acabar cumprindo isso. Enfim, é uma justificativa, tentativa de transparência na situação, mas, no final, eu só queria realmente te parabenizar, nos colocar à disposição, no que a gente puder nos ajudar, seja lá o que for, seja uma escuta, algum contato que conheça, enfim, ou apenas conversar mesmo, e o convite de aparecer nas apresentações, que eu acho que é importante. Parabenizar realmente a família por incentivar, porque se não há um incentivo familiar, isso não acontece, e pelos seus amigos, pela sua vontade. Eu acho incrível você ser pioneiro numa modalidade, numa cidade distante dos grandes centros urbanos. Você sair daqui de Caconde para bater lá em BH e levar um caneco, cara, é muita coisa. Então, desejo felicidade a você, a sua família, a seus filhos, que se inspire todo mundo novamente para trazer mais medalhas. A gente tem conquistado coisas, mas a gente não pode viver apenas de algumas estrelas que saem e conquistam na raça. A gente precisa tornar isso mais fácil, menos sofrido para as pessoas. É isso. Meus parabéns. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes. Marcos, quero te dar parabéns mesmo a você, a família, e que Deus continue te iluminando muito nessa tua trajetória. Tá? E aos funcionários públicos também, quero aqui deixar um recadinho, que dia 16 a gente vai estar reunindo com a empresa responsável pelo projeto. Então, se tiver alguma dúvida, procura nós, anota e traga para nós conversar com a empresa. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal que estão nos acompanhando. Parabenizo todos os vereadores aí pelo empenho, pela dedicação de todos vocês nas conquistas de recursos junto aos deputados. Parabéns aí ao Richard por essa conquista também. E que o dinheiro já está aí, agora cabe à prefeitura elaborar a licitação. Dá tempo ainda de até o final do ano, que Caconde completa 250 anos, então é mais um presente para Caconde. Nossos deputados têm nos ajudado muito, né? Como o Totti disse, a gente precisa ficar atento nos paraquedistas que venham só em época de eleições.
Então, esses deputados que nós falamos aqui são todos aqueles que ajudam nossa cidade. Tivemos aí também mais uma conquista também junto ao deputado federal Baleia Rossi, na conquista de uma moto niveladora, que será de grande importância para o nosso município, para a nossa zona rural. Lembrando vocês também que no orçamento que a Prefeitura enviou, houve uma falha sobre as emendas impositivas, né? O Bruno orientou e a gente acabou vendo essa falha, não sei de que maneira que houve, mas encaminhei um ofício ao prefeito solicitando para que essas emendas, o ano que vem, estejam aí prontas para que nós, vereadores, também teremos essas emendas impositivas que vai vir de encontro com os anseios da população. Então, cada vereador aqui, para que vocês entendam, terá uma boa quantia sobre o orçamento e que será destinado às entidades e, enfim, né, no que for necessário dentro das leis, mas cada vereador também terá as emendas, assim como os deputados também têm, os vereadores também, agora nós vamos ter também. Né? Eu quero parabenizar o Marcos também, mas parabenizar a sua família, né, por ter um filho assim que demonstrou para todos nós, para a CACONDE, principalmente para os jovens, que quando a gente tem em mente um anseio, a gente conquista realmente com muita dedicação, com muita responsabilidade. Então, seus pais que orgulham de você, e nós também nos orgulhamos de você, porque está levando o nome de CACONDE pelo Brasil afora. Mas o que eu tenho a dizer para você é que quando o homem trabalha honestamente, ele será reconhecido por seus semelhantes e terá a bênção do Criador, Deus. Que Deus te abençoe e ilumine em teus objetivos, nas tuas conquistas. E que nós estamos aqui também, prontos para te ajudar naquilo que for necessário, encaminhando você para que leve realmente o nome de CACONDE por todo o Brasil e que você alcance aí seus objetivos. Parabéns, parabéns a você e parabéns a toda a sua família. Tá? Agradeço aqui a presença de todos vocês, parabenizo a vereadora Elizabeth também por esta iniciativa de fazer essa moção aí para você, e todos nós aprovamos por unanimidade e reconhecemos, como eu disse, será reconhecido por seus semelhantes. Parabéns. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e obrigado.